Senhor meu Deus, tão maravilhoso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Voltar mais uma vez no canal, graças aos conteúdos, graças a Deus, primeiramente, a gente vem cada dia aperfeiçoando, lendo mais na palavra, e você que está aí do outro lado do YouTube, Instagram, TikTok, vem nos ajudando a crescer, a bater certas metas, né? E eu creio que nós já se tornamos uma família, Filhos da Promessa. Você que é do YouTube, Filhos da Promessa 2025, você do TikTok, Filhos da Promessa com 2A no final, e você do Instagram, Filhos da Promessa. Obrigado por essa família. As enquetes também, vocês estão nos ajudando, compartilhando, estão comentando, e a gente está gostando porque está um interagimento entre a gente. Então, meus irmãos, estamos aqui com mais uma conversa entre amigos. Para você também que está com dúvidas sobre esse assunto, você que é novo convertido, você que está se batizando agora, você que tem suas dúvidas nas crenças, você a partir de agora também vai conhecer um pouco dessa palavra. E mais uma vez, estamos aqui com essas duas pessoas maravilhosas, estudadas, né? Praticam a palavra, buscam o entendimento. E graças a Deus que está usando eles, para vocês estão entendendo um pouco do Evangelho, né? E eu creio que grandes testemunhos tem para contar, grandes coisas tem para acontecer. Estou com o meu irmão aqui, o Diácono Átila, mais uma vez aqui presente. Meu irmão presbítero Paulo também. A paz mais do uma Senhor, vez, meus aqui. amados. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui, vamos conversar um pouco. E o tema é: será que em um mês sem ler, sem jejuar ou sem orar, eu consigo estar firme na palavra? Consigo estar firme com Deus ou não? Vamos conversar aqui sobre esse tema. Espero que você goste, compartilhe com seus amigos. Vou passar aqui uma saudação para os meus amigos, para que eles possam dar o básico deles, para depois a gente entrar na conversa. Amém? Passo aqui primeiro para o meu irmão presbítero Paulo. O que é que você acha, presbítero? Paz do Senhor, meus amados. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite de salvação para todos. Irmãos, aqui mais um pequeno estudo para a gente poder entender. São três pilares extremamente importantes, três bases muito importantes na vida de qualquer cristão. Se chama a palavra. A própria palavra diz lá e vai dizer no livro de João que conheceis a verdade liberta. Eu preciso conhecer essa verdade. Também no livro de Mateus relata que nem só do pão o homem pode viver, mas de toda palavra que procede ou sai da boca do nosso amado Jesus, do nosso Salvador. A palavra são o quê? Palavra, jejum e oração. São uma base extremamente importante na vida do cristão, ter palavra, ter oração com o Pai, conversa com Deus, um dia a dia com o Senhor, no seu quarto, conversando com o Pai, orando, suplicando, buscando ao Senhor por revestimento para você mesmo. Como vai dizer no livro de Pedro, cresça na graça e no conhecimento. É o mandato do Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E também sempre é bom o crente ter um hábito, um costume de jejuar. Porque nunca ninguém sabe o dia de amanhã, o trabalhar do crente. A Bíblia também relata no livro de Marcos que algum casta de demônios ele só vai sair através de jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor Deus. São três pontos maravilhosos: palavra, oração e jejum. Pratique na sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá aí, meu irmão presbítero Paulo. Vamos saber um pouco da saudação do nosso irmão Diácono Átila. O que é que ele acha? Se uma pessoa firme pode passar um mês sem ler, sem orar, sem ler a Bíblia, se ainda consegue ficar firme ou não? Paz e a graça do Senhor Jesus a todos. É um tema bem complexo, né, de se falar, e da mesma forma simples. Todo cristão é necessário que, como o nosso presbítero falou, ore, leia a palavra e jejum, sem dúvida nenhuma. Mas existe sim algumas exceções
não é? E eu posso até tentar explorá-las no decorrer da conversa, porém, via de regra, é necessário que o cristão, sim, mergulhe profundamente na leitura da palavra, no conhecimento daquele que pode fazer todas as coisas na vida de qualquer um, a qualquer tempo e a qualquer circunstância, e ore para ele e jejune, procurando sempre não o carro do ano, o casamento, uma vida financeira estável, mas conhecê-lo. O jejum tem por finalidade não a busca de algo que eu desejo, mas sim em me aproximar dele, que é a chave e a solução para todos os meus dilemas. Tá aí, meus irmãos, conselho aí dos dois. Vamos começar essa conversa aqui com o nosso presbítero Paulo, já lançando essa pergunta para ele. Se tem uma pessoa que é firme na presença de Deus, leitor, orador, jejuador da palavra de Deus, será que em um mês a pessoa fica fraca, a pessoa já pensa em desistir, ou ainda tem aquela explosão ainda na palavra? Irmão, acredito eu que pode mudar de pessoa para pessoa, né? Mas acredito eu que sim, a pessoa fica fraca na fé, sim. Sente medo? Fica fraco na fé, a pessoa não tem como um ser humano que está diariamente se alimentando do maná, do pão da vida, bebendo da água da vida, do irmão que está frequentando aos cultos, por irmão que simplesmente passa um mês, 2 meses, sem estar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Imagino eu que essa pessoa sim fica fraco, sim, na fé. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó, orai sem cessar. Então precisa ter constante oração. Eu preciso constantemente estar bebendo dessa água ao qual o Senhor Jesus que mata a minha sede. Eu preciso constantemente, diariamente, estar se alimentando do pão da vida, diariamente. Assim, irmão Diácono Cisco, como o meu corpo necessita do alimento físico para sobreviver, eu também preciso alimentar o meu espírito, porque vai ter uma luta entre a carne e o espírito. E quem o alimentarei mais? Quem o alimentar mais, com certeza, vai vencer. Vai vencer? Nós sabemos que nós vemos de uma descendência caída, a qual de Adão, mas só que nós temos uma descendência a qual venceu tudo, venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo, a qual se chama Jesus. Vamos agora uma nova história, um cristão, quando o cristão confessa o nome do Senhor Jesus, começa a trilhar no caminho da verdade, da justiça, ele precisa estar diariamente aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele passar tempo longe de Deus, ele vai ser um crente fraco sim na fé. Tem uma grande diferença de um que está diariamente buscando, de um que passa um mês sem buscar a presença do Senhor Deus. Mas um mês consegue ficar fraco assim, sem ter força? Eu acredito sim. Quem sabe alguém que está nos ouvindo aí, deixa o seu comentário aí, o que você acha disso. Eu acredito que você fica fraco sim. Quem sabe você, dê a sua opinião também, meu. Se fica fraco ou não. E aí, Tiago, o que você acha? Se tem uma pessoa que é firme, assim, você vê que... Dá um exemplo, tem um pregador que ele é acostumado a estar evangelizando, pregando, orando. Em um mês, assim, você acha que ele tem capacidade de temer o mal, não ter mais força de ir para a igreja? Bem, eu quero novamente, mais uma vez, reafirmar que a carreira do crente se baseia na leitura das Escrituras, na oração e no jejum. Eu não discordo, pelo contrário, sou totalmente dependente disso. Porém, para toda regra, existe algumas, mesmo que poucas, exceções. Se formos ver os nossos irmãos em Cristo pós-reforma, nós vamos ver que a vida deles, tanto os irmãos da igreja primitiva, como os pré-reformadores, os reformadores,
os pós-reformadores, todos eles eram homens dedicados à extrema leitura da palavra e oração. Né? Nós vemos isso, David Brainerd, por exemplo, o suposto cunhado de Jonathan Edwards. E ali ele ia em missão evangelizar os aborígenes, né, os indígenas, e em meio a um inverno duro australiano, você vai ver em relatos, né, daqueles que conviviam com ele mergulhado em mais de 1,20 m de neve, ajoelhado em meio à neve. Você via que quando ele se levantava depois de 1 a 2 horas de oração para sair para o evangelismo, a neve em torno dele tinha derretido. Você vê Evan Robert dentro de buracos profundos nas minas de minério ali do país de Gales, e orando e dizendo: dai-me 100.000 almas, Senhor. Me dá 100.000 almas, Senhor. E de repente o Espírito Santo cai sobre aquele lugar, e não apenas dá 100.000 almas, mas como um país inteiro para aquele homem. Você vê o nosso grande... meu Deus, esqueci o nome dele agora. John Wesley. Wesley orou para Deus e pediu: dai-me 100 homens e eu revolucionarei a Inglaterra. Tremendo. E não aconteceu menos do que isso naquele lugar. A Inglaterra do grande avivamento, não é? Então, a vida do cristão é sim, como o nosso irmão acabou de falar, tem um grande alicerce que é a oração, não é? É o mesmo lugar ali aonde tá me falhando a memória direto, né? Agora o Wesley orou, o pequeno Billy, né, numa excursão da escola, foi visitar a casa daquele homem ali na Inglaterra e viu aquelas marcas, né, as crateras da onde ficavam os joelhos de Wesley. De tanto ele passar tanto tempo ajoelhado, tinha lá as marcas dos joelhos fundas. O pequeno Billy se ajoelhou ali e disse: faz de novo, Senhor. Em meio à oração, o jovem pediu: faz de novo, só que agora comigo, Deus. E olha só o que o Dr. Bill Graham fez. Mais de 200 milhões de almas ganhas para Cristo. Então eu quero deixar registrado que aqui eu não sou contra a leitura da palavra, a meditação nas escrituras, a oração. Pelo contrário, eu sou um fã da oração, de todos aqueles que se entregam à oração. Porém, como eu disse, né, se formos para Mateus 26, a partir do verso 36 até o 45, vamos ver ali Jesus no Getsemane. E no verso 40, está dito ali que o Senhor sai para orar e ele já está em agonia. E ali, quando ele volta, ele encontra uma cena de tamanha decepção que você vê nas palavras, nas letras, a decepção do Senhor. Não fores capazes de orar por uma hora. Eu vejo pessoas falando assim, né? Se os discípulos tivessem orado, eles não tinham entrado numa guerra que não era deles. Não existe. Mas isso é conversa. Isso é conversa. Mas quando você ora, você tem capacidade de entender essa questão que ele disse? Que nenhuma hora vocês conseguiram orar? Eu acredito que a oração, ela é como uma prática esportiva. É como um prazer. É como um hábito. A neurociência vai dizer que um hábito você desenvolve em 97 dias. Então, se você passar 97 dias corridos, praticando aquilo que, a princípio, te causa desconforto,
após 97 dias, todos os dias, você repetindo aquilo dali, no 98º dia, ou seja, no dia 98, aquilo vai ser executado e talvez você nem perceba. É a mesma coisa que você acorda todas as manhãs, você não precisa que ninguém lhe diga, vai escovar o dente. Por quê? Porque já se tornou um hábito, você vai lá e escova. Por quê? Porque se tornou um hábito. Eu me lembro quando eu era criança, toda a vida que eu acordava, eu sempre esquecia de pedir a benção ao meu pai, de tomar a benção. Então, por algumas vezes eu levei um bofete, né? Levei um bolinho na mão para lembrar. E aqui dali, de tanto, ele nunca deixou passar. Ele dormiu comigo hoje. Cadê a benção, cara? Então, de tanto ele cobrar, de tanto ele cobrar, de tanto ele cobrar, hoje eu tenho 42 anos. E pede a benção. E peço a benção todos os dias ao meu pai. Porque aquilo se tornou um hábito. A leitura da palavra, a oração é a mesma coisa. No primeiro dia você vai se propor e talvez você não consiga orar 5 minutos. Na segunda semana, com certeza você vai passar dos 15 minutos. Com 1 ou 2 meses, você vai perceber que você ora meia hora, 40 minutos fácil. Por quê? Porque aquilo está se tornando uma prática. A mesma coisa é a leitura da palavra, é a leitura para um estudo qualquer que seja ele. Então, são hábitos que você vai relacionando no seu dia a dia. Eu posso até estar enganado, porque na Bíblia, livro do Novo Testamento, eu sei que Jesus estava com os discípulos e tudo, mas eu não vejo os discípulos orando na Bíblia, não. Em nenhum momento. Mas eu sei que Jesus estava com eles, claro. Que Jesus era o Deus, né? Que não vê o Pai, não vê o Filho, as coisas tudo. Mas Jesus relatou certa vez que Pedro, em poucos minutos, Satanás estava querendo a alma dele. Essa questão questão de oração. Se Pedro não tivesse o discernimento de orar, de buscar a Deus, mesmo com Jesus, você acha que ele não tinha essa força para estar com Cristo ali? Sobre Pedro, a Bíblia relata que ele assim, que o inimigo pediu para se andar com a vida dele. Jesus viu que eu roguei ao Pai, ao teu respeito, que não deixou. Você até citou aí, né? Que só sai com jejum e oração, caixa de demônios, né? E Jesus vai falar isso para quem? Para o discípulo? Essa fala está lá no livro de Marcos. O livro de Marcos vai dizer quando os discípulos pegam, um jovem, ora, e não acontece nada. O teu discípulo nada pode fazer. Ele chamou que geração incrédula e de pouca fé. Aí ele diz aí ele ensina que essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Por isso que é bom o crente andar preparado. Por isso que é bom o crente ir para Efésios 6. Se revestir das armaduras de Deus. Está preparado. Capacete, couraça, todo preparado. Porque se acontecer uma situação dessa, você poder orar. Mas eu quero ler aqui uma passagem que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo. A oração diz assim, orando em todo o tempo. O nosso irmão Astor falou de um costume. Quando eu vou para o trabalho, eu comecei a desenvolver em mim um costume de quê? De estar orando. Eu vou para o meu trabalho e começo a orar. Os primeiros dias foi difícil. Porque sempre alguma coisa tirava a meditação. Às vezes um carro, uma moto, a gente ia para um lado, ia para o outro. E a oração, o quê? Fugia da mente. Eu vou criando um hábito. Quando eu via alguém numa situação bem crítica na vida, dominado pelos seus vícios, jogado em alguma calçada, eu ia, Senhor, lembra dessa mulher. Senhor, lembra desse homem. Que a tua graça, o teu amor possa alcançar, possa ser resgatado, possa ser libertado. Comecei a criar esse hábito de orar, orando em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele também pede o quê? Uma perseverança. Insistir na oração. Buscando. Aí, como eu citei, né? E que orar também sem cessar. E também eu quero ler aqui em 1 Timóteo 2 e 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ademostrando-te, pois ante tudo,
que se faça súplica e oração, intercessões e ações de graça por todos os homens. Também para encerrar nossa oração, quero trazer em Tiago. Tiago vai dizer em capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orando um pelos outros, para que sarei a oração feita por um justo, podeis muitos seus efeitos. Irmão, está aqui uma coisa difícil hoje em dia para muito cristão. Você que está me ouvindo nesse momento, você talvez concorde comigo. Quem aqui tem coragem de contar os seus erros, suas falhas, os seus defeitos, seus pecados para outro irmão? Tem Quem tem coragem? Tem religião que conta aí, né? Quem tem coragem de chegar para o irmão Cícero, para o nosso irmão aqui e dizer: irmão, eu cometi tal pecado. E você não sair defamando ou escarnecendo o nome do irmão, mas vocês orando junto, para que seja sarado. E a oração do justo há muitos seus efeitos. Mas essa questão do pecado, de reconhecer pecado, porque isso é um reconhecimento, né? Que Isso. pecou tudo. Agora sim, esse reconhecimento vem por falta de vigilância, de oração, de ler a palavra. Irmão, por mais que você seja um leitor, seja uma pessoa que ore, só tem um único homem que veio nessa terra e não achou dolor na sua boca, não achou pecado, e se chama Jesus. Todos nós que moramos debaixo destes céus, por mais que nós sejamos lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro, por mais que nós sejamos uma nova criatura, sejamos santos de Deus, mas todos falhamos, Uma todos obrigação de cometemos orar, né? pecamos. Não tem um justo sequer, não tem um perfeito sobre a face dessa terra. O único e verdadeiro perfeito se chama Jesus Cristo. O único perfeito. Nós temos aqui pessoas também que são novos convertidos. Às vezes nem é da igreja, né? Tem gente também que está assistindo, talvez não seja da igreja, tem essa dúvida de orar, de ler, às vezes nem sabe. O livro de Atos, o livro diz que Paulo encontrou, se me falar a memória, profetas, ou homem de Deus, uma coisa assim, e perguntou a eles, né, se vocês, o que aconteceu quando vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: a gente sabe nem o que é Espírito Santo. Aí Paulo foi lá, conversou com eles, o que era Espírito Santo, tudo. Ou seja, eles não tinham discernimento do que era o Espírito Santo, mas sabia que era Deus. Mas não tinha noção do que era discernimento. O irmão Diácono Ato, você citou várias pessoas aí, são pessoas de fervente oração, oração valente. Mas eu te faço uma pergunta, eu sei que você já tem uma pesquisa aí preparada aí, já tem algo na cabeça aí. Será que Billy Graham, com o discernimento que ele tinha, se passasse um mês, mesmo com o fervor, tu acha que ele continuaria? Deus mudaria com ele? Eu mudaria com Deus? Eu acho que sim. Sinceramente, eu acho que sim. Ele tinha outro Porque pensamento, né? senão a tribulação daqueles dias, como está descrito em Mateus 24, aonde nós temos que estar preparados para esses exemplares aqui, quem carregar ele. É a mesma coisa que está carregando 1 quilo de cocaína. Então, vão ser confiscadas, vão ser queimadas novamente, assim como foi na Idade Média, assim como foi nos anos 70 na China, assim como foi por todo o passar do tempo, não é? O inimigo de nossas almas querendo aniquilar a fonte da sabedoria de Deus, e vai acontecer. E se pessoas não suportarem viver sem ler a palavra, mas apenas com o que já conseguiram aprender, com o que já conseguiram memorizar, não restaria nenhum salvo, nenhum crente, ninguém se salvaria. Então haverá isso, profecias que ainda vão se cumprir. Haverá um tempo tão escuro que não existirá um exemplar da Bíblia para que eu corra, para que eu vá pesquisar para saber se eu estou em apostasia ou não, a não ser
Aquilo que já está aqui por conta de uma prática que você tem hoje. A sua pergunta é, se o Dr. Billy Graham estivesse vivo hoje e se tomassem o único exemplar que ele tivesse da mão dele, mesmo assim ele continuaria sendo o maior evangelista do século XXI. Ele não mudaria. Ele não mudaria. Porque já foi feita uma semeadura atrás. E agora estava sendo colhido os frutos. Então, de maneira nenhuma, o Dr. Billy Graham ia deixar de ser crente, e o crente que ele sempre foi. Mas eu quero bater na tecla para não dizer que eu sou o advogado do diabo. Eu não estou advogando a favor do diabo. Pelo contrário. Eu já disse e repito, sou fã da oração. Procuro ser dedicado à oração. E a palavra. Você percebe que se você for em Joel 1:17 vai estar... 2:17, desculpa, vai estar... Que os sacerdotes que ministram, olha só, existe uma cláusula para aquele que ministra. Primeiro, quem ministra é sacerdote. Isso está em Apocalipse 1:6. Que fomos chamados para sermos reinos e sacerdotes. Então, se está ministrando, é sacerdote. E existe uma cláusula para o sacerdote. Qual seria? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, primeiro, chorem. Isso quer dizer o quê? Que oração com olhos secos é só palavras repetidas. É só palavras ao vento. Então, primeiro, esse sacerdote tem que ministrar e chorando ao Senhor. E ele está dizendo, entre o pórtico e o templo e o altar, orando. Então, oração regada com lágrimas. Salmo 51:6 diz que as nossas lágrimas estão sendo colhidas, nenhuma se perde. E as nossas petições estão sendo registradas. Orações também não são palavras ao vento. Então, você percebe que isso não quer dizer que o cara que é aplicado à Escritura, ele é um grande orador. Ou ele terá a sua oração aceita. Porque a Bíblia descreve uma oração que não é aceita. Existe um tipo de oração que o Senhor rejeita. Quando ele diz no Velho Testamento, com Amós, com Joel, com Samuel, que ele prefere obediência em vez de holocausto, quando ele fala em Amós, que ele diz que detesta as suas assembleias solenes, ele está dizendo, todo o teu esforço em me agradar está chegando com um cheiro ruim no meu trono. Então, quando você percebe em Mateus, está relatando duas pessoas orando. Um é um publicano. Ele bate no peito com arrogância e não consegue nem baixar a vista. Ele olha para o céu e agradece. Obrigado por não ser igual a eles. Ele já inicia a oração dele assim. Separando algo que é uno. Ele está quebrando a unidade do corpo. Eu não sou igual a vocês, é o que ele está dizendo. Sou melhor do que vocês. Ele não entendeu quando Jesus diz que o reino, quanto menor, é maior. Aquele que é último será primeiro. Certo? Não se trocar dele da frente para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Ele está orando. E ele tem palavras belas. E ele tem palavras objetivas, baseadas nas Escrituras. Só que o outro, diferente dele, ele baixa a cabeça com lágrimas, arrependido, e diz: Pai, perdoa-me os meus pecados. Ele reconhece. É uma oração. E a palavra diz que ele saiu dali
com a sua oração recebida. Glória a Deus. Então, eu não tenho como negar essas coisas na Escritura. Eu não tenho como negar essas coisas na Escritura. Elas são reais. Certo? Quando eu estava dizendo sobre a queixa de Jesus aos discípulos, em particular aos três ali, não é? Pedro, João e Tiago, eles estão mostrando, é visível. Ah, você pode dizer, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Ok, não tinham, certo? Mas talvez alguém que aceitou Jesus agora também ainda não seja templo do Espírito Santo. É só, Né? faixa de recebimento. Mas talvez ele já queira iniciar esse ministério. Mas aqueles três estavam com Deus vivo ali com eles. E mesmo assim eles negligenciaram, eles relaxaram na prática de fé deles. E não foi a primeira vez, né? Não tinha sido a primeira vez. Eles eram corriqueiramente chamados a atenção. Então, não, mas está certo. Mas uns fugiram, Pedro negou. Amém. É verdade. É verdade. Mas a prova que isso não os deixou mais fracos, pelo contrário, o estabeleceu força, foi que Pedro se arrependeu, os demais se reuniram no cenáculo para passar 10. Então, o que deve ser feito? Sermos negligentes, assim como Pedro foi, como Geazi foi? Não. É sermos prudentes. Somos chamados a sermos prudentes. Salmo 1, quando está nos aconselhando a evitar a mesa dos escarnecedores, os pecadores e os ímpios, ele diz, antes tenha seu prazer na palavra, nas Escrituras. Não é? Então, o nosso prazer tem que estar aqui. Josué vai nos incentivar a, nesta lei, nessa palavra, meditar dia e noite. Salmo 1. Então, as Escrituras estão recheadas. De Colossenses 3:3 vai dizer que tem, antes de tudo, em primeiro pensamento, as coisas do alto. Então, tudo isso é produzido através de uma leitura bíblica que vai ver a lembrança desses versículos, a lembrança desses textos, vai abafando a maldade dos teus pensamentos. A oração bíblica, o que é isso? É ler conforme a Escritura. O louvor bíblico, cantar as Escrituras, vai abafar a maldade do teu coração, sentimentos de vingança, de discórdia, de inveja. Tudo isso só se consegue jejuando, orando e aprendendo as Escrituras, o Deus das Escrituras. Se as Escrituras não fossem importantes, Deus não tinha deixado um livro. Eu posso te questionar? Pode e deve. Botar você na parede Somos aqui. a religião do livro. Somos a religião do livro. Meu irmão, se você só gosta de escutar seu pastor no domingo e detesta ler, você abre sua boca, bate no peito e diz, não suporto ler, é muito chato, não tem uma imagem, não tem uma figura, né, como diz as crianças nesse livro, você procure outra religião. A Umbanda não tem livros, certo? A necromancia, os cartomantes não têm livros. Se você não gosta de ler, procure outro. Você está na religião errada. Deus é o Deus de leitura. Ele deixou um livro. Orar é essencial para o cristão. Jejuar é indispensável. Que em nome do Senhor Jesus, os teus comentários, o teu coração, sejam para uma mudança que vai iniciar na leitura da palavra, na dedicação à oração e na prática do jejum, em nome do Senhor Jesus. Eu posso te afrontar um pouquinho aqui? Deve. Palavras bonitas, bíblicas, Deus, puro e na terra. Agora eu te pergunto, o cristão consegue ler todo dia a palavra de Deus? Rapaz, eu não sei os demais,
Quer dizer, até acho que sei, porque li sobre alguns, escutei outros falando, mas a certeza que eu tenho é a da minha vida. Certo? Então, dos 10 anos de cristão que eu tenho, me converti em 2015, estamos em 2025. Justos 10 anos. E 2 meses, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu passei pelo menos 7 anos lendo a Bíblia direto, todos os dias, sem falhar, seja dia ou seja noite. Ora eu lia pela manhã, ora eu lia na madrugada, mas eu lia todos os dias, ininterruptamente. Olha que palavra massa. Ininterruptamente. Ininterruptamente. Ou seja, sem interrupções, sem pausas, sem desculpas. Eu tenho uma tese de que quem lê a Bíblia fala mais bonito. Claro. Irmão, pegando aqui um gancho do que o irmão Márcio falou, acredito nas suas palavras. Quando eu comecei a ler Bíblia, comecei com apenas fala. Eu me lembro que eu estava em um culto, novo convertido, um jovem. Nós estamos falando e um neném de 3 anos aqui quer chamar a nossa atenção. Porque nós estamos na casa, né? Até falei com as pessoas aí que a gente está gravando na casa do irmão, né? Que ele cedeu pra gente. Para o nome de Deus ser glorificado na vida de vocês também, né? E eu creio que vocês estão gostando, que estão comentando, estão curtindo. Mas vamos aqui ao relato do nosso irmão aqui, presbítero Paulo. Meus amados, eu me lembro que esse jovem novo convertido chegou perto de mim, me fez uma pergunta: irmão, qual é o livro da Bíblia que tu está lendo? Só me fez essa pergunta. Com certeza esse irmão foi usado por Deus. Eu estava sentado, eu olhei para ele, eu disse: irmão, eu não estou lendo nenhum livro da Bíblia, mas essa palavra ficou na minha cabeça. Eu disse: como é que pode? Eu sou crente e não estou lendo nenhum livro da Bíblia. Mas já era novo convertido ainda? Novo convertido. Ao cheguei em casa, eu comecei a ler o livro de Jó. 42 capítulos. Li por inteiro, comecei todo dia lendo um capítulo no meu coração. Terminei, eu disse: e agora? Disse: vou para o Novo Testamento. Comecei a ler o livro de Mateus, 28 capítulos. Depois fui para o livro de Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. E fui lendo. Mais no Novo 27 livros do Novo Testamento. Terminei de ler esses 27 livros, parti para o Antigo Testamento, 39 livros. Fechando aí o 66 da Bíblia Sagrada. E eu botei esse desejo no meu coração, eu fiz um propósito comigo, dizer assim: todo dia eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Nem que for um. Mas tinha dia que eu lia 3, tinha dia que eu lia 10, 20. Tinha dia que eu lia bastante. Mas tinha dia que eu lia um. E eu me lembro quando eu finalizei de ler a Bíblia por completo, eu cheguei do meu trabalho de madrugada, o livro de Malaquias. E eu li o último capítulo e terminei de madrugada. Mas a minha palavra, eu procurei zelar por ela. E todo dia eu leio. E assim virei o hábito, virei o costume. Para a honra e glória de Deus, já estou quase finalizando para fechar aí a 10ª vez a leitura da palavra de Deus. Quer dizer que tu leu todo dia, ainda hoje, continuo lendo e mesmo de novo convertido até aqui, todo dia tu lê a Bíblia. Não. Dos tempos para cá eu dei uma parada, isso. Mas diminuído. Isso. Diminui mais, porque tem dias que... O cansaço. Isso é desculpa, vamos usar desculpa do cansaço, essas coisas, mas tudo bem. Nosso ser humano tem desculpa para tudo, né? E negligência minha mesmo do passar do tempo. Mas eu passo 1 ou 2 dias. Mais do que isso, não tem nem perigo eu passar. Cuidado com o esfriamento. Meus irmãos, oh, glória. Estamos aqui encerrando mais um conversa, né, entre amigos. Se você puder, claro, nos dar sugestões sobre... Tá aí os irmãos aí, depois do debate. É assim, meu irmão. É briga, mas depois se ama. Fica com Deus, manda sugestão pra gente, segue lá no YouTube, Instagram, TikTok, manda um alô, dá seu testemunho, conta o que você ouviu daqui do testemunho dos dois. E se você ainda está firme, está lendo a palavra todo dia, ou você precisa de um auxílio para ter essa força de vontade de ler,
Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. Até o próximo debate. Boa noite. Glória